Olá, meu querido, como você está? Tudo firme, tudo tranquilo? E o estudo? Tá pegando forte? Olha só, você tem que ter muito cuidado para não perder a continuidade no estudo, tá? Uma coisa que a gente sempre se preocupa aqui com o aluno. Quando se começa a caminhada para concurso público, é muito importante que você olhe lá para o final, que é onde você vai parar. E você para quando? Quando você realiza o seu objetivo, o seu sonho. Você para somente quando você passa no concurso que você quer. Então, olha só, eu sei que às vezes aparece um desânimo, dá vontade de dormir, dá vontade de ficar lá curtindo aquela vida preguiçosa. Mas, aguenta firme, aguenta só mais um pouquinho, que a sua hora está chegando. Para isso, continue forte, pegando firme nos seus estudos, beleza? E para que a gente continue construindo esse seu caminho de sucesso, nós vamos trabalhar aqui mais um tema de direito constitucional muito importante, que alguns editais têm sido cobrados, que são os princípios fundamentais. Princípios fundamentais que estão previstos entre o artigo 1º e o 4º da Constituição Federal. Eu quero dar uma olhada com você aqui nos 3 grupos de princípios que estão distribuídos nesses artigos aí iniciais do texto constitucional. E quais são esses 3 grupos? Nós temos aí os fundamentos da República Federativa do Brasil, nós temos os objetivos da República Federativa do Brasil e nós temos os princípios que regem as relações internacionais. Nós vamos fazer aqui a diferenciação entre eles, porque em prova tem sido cobrado de uma forma muito especial. O que eles gostam de fazer? Eles gostam de pegar, por exemplo, aqui um objetivo e falar, é fundamento. Ou então pega um fundamento e diz que é princípio que rege a relação internacional. Para isso, nós vamos diferenciá-los e ensinar algumas técnicas para que você possa também fazer essa diferenciação quando você estiver diante da questão da prova. Beleza? Preparado? Pegue a sua Constituição, pegue seu caderno, pegue seu lápis e vamos que vamos agora. Beleza? Começando então pelo primeiro grupo, Fundamentos da República Federativa do Brasil. Olha o nome, fundamento. Querido, este princípio constitucional, esses princípios constitucionais, os fundamentos, eles deixam muito claro qual que são o seu objetivo, que é exatamente criar uma base. Eu costumo chamar de princípios estruturantes, porque eles vêm compor a estrutura do Estado, ao mesmo tempo que eles fundamentam a estrutura da própria Constituição Federal. Gostaria de convidar você para fazer a leitura comigo aí do artigo 1º da Constituição Federal, que é onde estão previstos os fundamentos da República Federativa do Brasil. Olha aí na sua tela. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 1, a soberania, inciso 2, a cidadania, inciso 3, a dignidade da pessoa humana, inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, inciso 5, o pluralismo político. Como você pode ver, existem cinco princípios que estão listados e que são considerados fundamentos da República Federativa do Brasil. Informação muito importante que você deve guardar, para a sua prova. Os fundamentos eles estão previstos no artigo 1º. Tá? Artigo 1º. Então isso aqui já é uma questão interessante. E eles estão distribuídos em 5 elementos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Analisando cada um deles, é possível a gente compreender algumas características que já foram alvo de questão em prova. Então, por exemplo, a soberania, que é o primeiro princípio fundamental, esse fundamento da República Federativa do Brasil. A soberania ela é um instituto muito curioso, é um instituto muito interessante. A soberania, quando a gente estuda dentro da doutrina, é possível você entendê-la sob 2 aspectos, 2 perspectivas diferenciadas. A soberania, ela pode ser de ordem interna, ou a soberania pode ser de ordem externa. Sob a perspectiva da soberania interna, nós falamos exatamente sobre aquele poder que o Estado tem internamente. É aquele poder de comando onde não existe nenhum outro poder constituído dentro do Estado que seja maior que o Estado. Entendeu a ideia aqui? Soberania interna é o reconhecimento
que existe internamente de que o Estado tem poder, que o Estado tem um poder tão forte, tão grande, que ele pode me obrigar a fazer as coisas. Ele me coage a fazer algumas situações. Isto é a soberania sob a perspectiva interna. E ela é facilmente percebida na relação exatamente entre o indivíduo e o Estado. Porque o indivíduo, quando olha para o Estado, ele sabe que o Estado tem poder. Eu gosto de citar um exemplo assim, muito tranquilo para você entender a soberania interna. Se você vê um guarda de trânsito parado próximo ali onde você quer estacionar e não tem vaga, você estaciona em fila dupla? Claro que não. E por que você não estaciona? Porque você sabe que se você estacionar em fila dupla, o Estado, por meio daquele agente de trânsito, ele tem um poder de lhe aplicar uma multa. E aí você sente o quê? Medo. Você não chega lá e fala assim, tô nem aí, vai aplicar uma multa lá e estaciona. Claro que não, você não é bisonhão, né? Às vezes você é bisonhão, mas para isso não é verdade? Para mexer no seu bolso. Por quê? Você reconhece que existe uma soberania interna, tranquilo? Soberania interna. Daniel, o que é soberania sob a perspectiva externa? Soberania externa é o reconhecimento que existe dos outros estados soberanos em relação ao Brasil. Quando outro país olha para o Brasil, ele consegue olhar um país aqui autônomo, um país independente da ordem internacional. Isto é soberania externa. É por isso que quando, por exemplo, se os Estados Unidos quiser visitar o Brasil por meio do seu representante, ou mesmo com representante das Forças Armadas, ele tem que chegar no Brasil e pedir autorização. E por que pede autorização? Porque existe um respeito, um reconhecimento da soberania externa. Tranquilo? Este é um elemento muito importante na formação do Estado brasileiro e da autonomia para o Estado. Beleza? Tranquilo? Então esse aqui seria o primeiro fundamento da República Federativa do Brasil. Nós temos outro fundamento aí muito interessante, que é a cidadania. Cidadania, elemento muito importante dentro do Estado. No primeiro momento, a cidadania está atrelada à participação popular do indivíduo dentro da vontade do Estado. E essa participação popular aqui sob o aspecto mais amplo possível, tá? Aspecto mais amplo. A doutrina sustenta que a cidadania como fundamento da República Federativa do Brasil, ela vai muito além da simples ideia de existência de direitos políticos. Porque quando a gente estuda o termo cidadania, nós sempre atrelamos ele ao exercício dos direitos políticos. Aqui, como fundamento, ele é um sentido mais amplo. Amplo sob o aspecto de conceder a participação do próprio povo, não só dos cidadãos, mas do próprio povo, na vontade do Estado. Isso é percebido, por exemplo, através de direitos fundamentais como o direito de petição. O direito de petição é um direito que assiste a todas as pessoas, onde o indivíduo pode a qualquer momento peticionar ao Estado para saber coisas do seu interesse. Tá? Isso aqui decorre deste princípio fundamental da cidadania. Sob um aspecto mais estrito, a cidadania ela tem um viés de exercício de direitos políticos. Costumamos trabalhar isso aqui quando falamos nos direitos fundamentais dos direitos políticos. Cidadania, então, é a condição do cidadão, a condição de quem é titular de direitos políticos. Veja que eu dei para você aqui uma dupla abordagem. Uma abordagem da cidadania mais ampla e uma abordagem da cidadania mais focada no exercício dos direitos políticos. De qualquer forma, ela é um fundamento da República Federativa do Brasil. Na nossa realidade, a cidadania como exercício de direitos políticos, ela pode ser exercida de duas formas, né? Direta e indireta. Tá? Isso se percebe pelo próprio parágrafo único do artigo 1º. O que seria aqui esta cidadania direta? Cidadania direta é quando o cidadão participa diretamente da vontade política do Estado. E como se participa diretamente? Lá no artigo 14 da Constituição, ele vai desenhar algumas formas de participação direta, como o plebiscito, o referendo, a própria iniciativa popular. E, de forma indireta, nós temos aí a participação por meio de representantes, que é o que está previsto no parágrafo único do artigo 1º. Bem tranquilo, cidadania como princípio fundamental para você. Beleza? Nós temos ainda aí um terceiro princípio
Terceiro princípio muito importante para a sua prova, né? Que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Esse princípio, cara, ele é fundamental para o seu estudo, principalmente no que tange aos direitos fundamentais. Princípio da dignidade da pessoa humana. A doutrina, isso já foi perguntado em prova, muito cuidado. A doutrina considera o princípio da dignidade da pessoa humana como o princípio de maior hierarquia valorativa, maior hierarquia axiológica. Daniel, que bagulho é esse? Em regra, não existe hierarquia entre os princípios fundamentais. Não existe. Mas a doutrina sustenta que a dignidade da pessoa humana, ele é o princípio de maior hierarquia valorativa, porque os seus valores, eles são intrínsecos ao indivíduo. Ele revela que os fins do Estado não são as coisas, e sim as pessoas. Tudo que é feito no Estado, tudo que é escrito na Constituição, todos os direitos, todas as garantias que estão previstas constitucionalmente, tem que ter como foco o indivíduo, e não uma coisa, e não os bens. É sob essa perspectiva que o princípio da dignidade da pessoa humana passa a ostentar uma hierarquia importante dentro da Constituição Federal. Hierarquia, por exemplo, que quando eu pensar em soberania, antes de pensar no Estado soberano, eu tenho que pensar que ele tem que obedecer à dignidade da pessoa humana. Quando eu falar em cidadania, eu tenho que imediatamente me reportar à dignidade da pessoa humana, porque ele passa a ser o coração que pulsa dentro da Constituição Federal. Então, esse é um princípio muito interessante. Ele vai ser muito utilizado principalmente no que tange aos direitos fundamentais, porque todos os direitos fundamentais que nós estudamos ali, entre o artigo 5º e o artigo 17 da Constituição Federal, eles têm a sua origem dentro da dignidade da pessoa humana. Tranquilo? Então, um princípio aí de grande valor para a sua prova. Nós temos ainda, além da dignidade da pessoa humana, né, o valor social do trabalho. Valor social do trabalho e da livre iniciativa. Princípio muito interessante, que já foi cobrado em prova. Valor social do trabalho e da livre iniciativa. Cara, caiu uma questão muito bacana em prova que eu vou compartilhar com você. Uma questão que eu achei assim, daquelas que eu consegui classificar como ultra mega power. Valor social do trabalho e da livre iniciativa como fundamento da República Federativa do Brasil. Você deve ter percebido que ele vai para dois lados aqui, e ao mesmo tempo ele quer dizer assim, olha, tudo sai aqui do princípio constitucional. Primeiro que ele trabalha aqui com a primeira perspectiva do trabalho, né? Dizendo que o trabalho ele não é simplesmente uma fonte de renda, uma fonte de sobrevivência, mas ele é um elemento que ele tem um caráter social muito importante, um caráter de dignidade mesmo. É só você pegar um cara que não trabalha, pega um indivíduo que não trabalha, que ele fica em casa, perceba como ele começa a denegrir a sua própria condição social. Ele não tem dignidade, é um indivíduo que fica com a moral baixa. Por quê? Porque o trabalho, ele tem este poder, ele tem o poder de trazer para o indivíduo a sensação de dignidade. O trabalho, ele socialmente, ele coloca o indivíduo no meio social de uma forma aceitável. Daí a sua importância como princípio fundamental. E aí o Estado, então, resolveu colocar ele como fundamento da República Federativa do Brasil. Falou assim, olha, o trabalho é essencial para a nossa sociedade. Ao mesmo tempo que ele valoriza o trabalho, ele também valoriza a livre iniciativa. E aqui é muito bacana, cara, porque valorizar a livre iniciativa é você dizer, galera, a ideia que você tiver, você pode colocar em prática que vai funcionar, que vai dar certo. O Brasil é um Estado que ele garante esta liberdade de iniciativa, onde as pessoas podem iniciar seus projetos, ter ideias, ter empresas, e eles terão o seu amparato estatal, pelo menos o seu respeito para aquele projeto.
Livre iniciativa também nos remete a um conceito que já foi cobrado em prova, questão Ultra Mega Power. Livre iniciativa você tem que sempre pensar e associar com o capitalismo, que é o regime econômico adotado no Brasil. O capitalismo como formação econômica do Estado brasileiro, previsão constitucional, uma questão que já foi trabalhada em prova e você tem que estar atento nisso aqui. Beleza? E por último, nós temos aí um princípio muito importante também, que é o pluralismo político. Pluralismo político é um princípio assim, muito interessante, ele é muito importante e ele é muito mais do que o que parece ser. Quando as pessoas veem o termo pluralismo político, elas têm a impressão que eles estão falando de partido político. Ah, o Brasil tem vários partidos políticos. Termos vários partidos políticos, de fato, decorre do pluralismo político. Mas não se resume a isto, este princípio. O princípio do pluralismo político, ele prevê, na verdade, uma pluralidade de ideias. Pluralismo político é pluralidade de percepções, pluralidade de consciência. O Brasil é um país que respeita a pluralidade. Você é livre para pensar, para se expressar, para ter a consciência e a crença que quiser. Tudo isso decorre do pluralismo político. Então, olha só que bacana a questão que caiu na prova. Caiu a questão na prova assim: a liberdade religiosa tem como fundamento qual princípio constitucional? Aí ele traz lá, né, dentre as opções, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social, trabalho, livre iniciativa ou pluralismo político? Cara, um monte de gente assim marcou dignidade da pessoa humana. Falou, liberdade religiosa e dignidade da pessoa humana. E não é. É pluralismo político. É o princípio que fundamenta a existência de várias religiões, de várias percepções, de várias consciências dentro do nosso Estado. Tá? Então, este como fundamento, ele é muito importante para essa formação do Estado brasileiro, principalmente porque o Estado brasileiro ele é formado por várias culturas que por vezes se chocam devido às suas identidades diferenciadas, às suas histórias, mas que no Brasil todas elas são bem aceitas e todas elas são protegidas constitucionalmente. Tranquilo? Princípio muito importante para você na sua prova. Olha que legal, eu fiz uma análise aqui para você dos fundamentos da República Federativa do Brasil e digo de antemão, tem que decorar. Você tem que decorar isso aqui, porque isso aqui cai muito em prova. E eu vou te dar aqui uma dica que me ajuda bastante a decorar os princípios fundamentais, os fundamentos aqui da República Federativa do Brasil. Então, quando eu quero decorar isso aqui, eu falo assim, ó. So, si, di, va, plu. So, si, di, va, plu. Daniel, o que é isso? Sei lá. Um troço ridículo. Mas, so, si, di, va, plu, na minha cabeça me remete a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social, trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Socidiva Plu. Quer decorar? É só memorizar. Socidiva Plu. Coloca num papelzinho no bolso e toma como remédio de 1 em 1 hora. Em 1 em 1 hora você tira do bolso Socidiva Plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e vai falando e repetindo. Querido, nunca mais você esquece quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Artigo 1º da Constituição. Um outro detalhe muito importante que você deve associar, principalmente para não confundir com os outros elementos que nós temos aqui, é que os fundamentos da República Federativa do Brasil, como você pode perceber aqui, eles são substantivos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Você vai ver daqui a pouco que quando falarmos de objetivos, nós teremos verbos. Então não se confunde substantivo com verbo, isso se torna um ponto bastante bacana para você diferenciar na hora do seu estudo, na hora da sua prova. Ficou claro isso aqui? Ficou bem tranquilo? Estes são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Nós veremos agora outros princípios fundamentais que nós chamamos aí de objetivos da República Federativa do Brasil. Os objetivos estão previstos ali no artigo 3º da Constituição Federal, e que eu quero ler com vocês agora, porque ele é muito bacana para a sua prova. Olha aí na sua tela o artigo 3º da Constituição. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Queridos, estes são os objetivos da República Federativa do Brasil. Olha só, não se confunde objetivo com fundamento. Primeiro, porque o fundamento está no artigo 1º e os objetivos estão no artigo 3º. Artigo 3º. Outra coisa que não se deve confundir entre fundamento e objetivo. O fundamento são substantivos, são valores que fundamentam o Estado brasileiro. Os objetivos, eles são metas, são desejos da Constituição Federal, são metas a serem perseguidas pelo Estado brasileiro. Então nós temos ali, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Cara, isso aqui é muito cobrado em prova, e eles adoram ficar mexendo nessas palavrinhas, tipo, construir uma sociedade livre, justa e fraterna. O sentido é o mesmo, mas a palavra é diferente. Cuidado. Se você pega uma banca que copia e cola do texto da Constituição, tipo, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, você tem que estar ligado ali. Tem que estar ligado no texto constitucional. Apesar do sentido ser o mesmo, o texto constitucional está diferente, marque errado. Tá? Nós temos ainda garantir o desenvolvimento nacional. Muito cuidado com isso em prova. Peguinha de prova, eles trocam nacional por regional. Peguinha besta, mas o bisonho do aluno, se não está focado na hora da prova, ele erra essa questão. Então, olha só, garantir o desenvolvimento nacional é uma meta a ser atingida pelo Estado brasileiro. Por isso, o Estado sempre está desenvolvendo políticas públicas para tentar fomentar a economia nacional. O outro objetivo que nós temos aí é erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Cara, muito cuidado, tem um peguinho aqui, filho da mãe, cara, que pega o cara e o cara não vê. Perceba que ele faz assim, ó, erradicar é acabar, pobreza e marginalização, e reduzir a desigualdade social. Então, em prova eles gostam de fazer assim, olha, erradicar a pobreza, a marginalização e a desigualdade social. Tá certo ou errado? Está errado, né? Porque a Constituição não falou que vai erradicar a desigualdade, ela vai reduzir. Até porque ela mesmo reconhece que existe desigualdade social. Cuidado também, porque ele fala reduzir desigualdade social e regional. Regional, eles adoram substituir por nacional, para tentar te enganar na hora da sua prova. E por último, nós temos aí como objetivo promover o bem de todos sem preconceito. Preconceito nas suas mais diversas naturezas. Preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade. Né? São fundamentos que vão trazer um viés para a Constituição Federal de tolerância. Tolerância à pluralidade que o Brasil possui. Né? O Brasil é um país de pluralidade em todos os seus sentidos. E aqui ele entra como objetivo a ser perseguido. Sempre ampliar as garantias. Com decorrência deste objetivo, nós podemos perceber o movimento que existe hoje, por exemplo, de ampliação dos direitos homoafetivos, homossexuais, que é uma tendência natural, ela não tem volta, e você que está fazendo um concurso público, tem sempre que estar antenado às decisões do STF no que tange a este tema, tá? Tema muito importante para você. Perceba que todos os objetivos que nós lemos aqui, eles sempre iniciam com verbos. Promover, erradicar, garantir. Isso é um parâmetro a mais para você diferenciar objetivo de fundamento. Tudo bem? Querido, não seja inocente. A banca sabe que eu estou conversando com você agora e eu estou dizendo para você que aqui é verbo e aqui começa com substantivo. Então, as bancas, sabendo disso, o que elas estão fazendo? Elas estão substantivando os verbos aqui. Então, se cair na tua prova assim, a erradicação da pobreza é um objetivo, você vai marcar certo ou errado? Certo. Você fala, Daniel, mas erradicação não é verbo, é substantivo. Sim, mas aqui ela trouxe... Ela parafraseou o objetivo, tirando o verbo e colocando o substantivo, mas que tem o mesmo sentido. Então, muito cuidado. Diferenciar o substantivo do verbo aqui é um parâmetro a mais para você distinguir os dois institutos, mas não pode ser restrito, não pode ser fixado unicamente nesse parâmetro. Tranquilo? Beleza?
para você memorizar os objetivos, nós também temos uma técnicazinha aqui, né? Geralmente eu oriento os alunos, falo assim, ó, quer memorizar os objetivos? Então memorize assim, ó, com Pro. Daniel, o que é isso, com Pro? Sei lá, é um troço aí. Com Pro ajuda você a memorizar. Quando você pensar associativa plu, Fundamentos da República Federativa do Brasil. Quando você memorizar com Pro, Objetivos da República Federativa do Brasil. Tranquilo? Esse aqui é também mais uma ferramenta para você memorizar e decorar, querido. Decorou isso, caiu na tua prova, é batata. É só ir lá e marcar o gol. Beleza? Último grupo então aqui, nós temos os princípios que regem as relações internacionais. Queridos, os princípios que regem as relações internacionais estão previstos aí no artigo 4º da Constituição Federal. Então ele não se confunde com os outros. Olha só que legal. Fundamentos, artigo 1º, objetivos, artigo 3º, princípios que regem as relações internacionais, artigo 4º. É por isso que as bancas adoram fazer questões trocando eles de lugar, dizendo, olha, ele pega aqui, a soberania é um princípio que rege a relação internacional. Aí você tem que prestar atenção. Se tiver com tudo decorado, não tem como errar. Vamos dar uma lida no artigo 4º comigo? A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1, independência nacional. Inciso 2, prevalência dos direitos humanos. Inciso 3, autodeterminação dos povos. Inciso 4º, não intervenção. 5, igualdade entre os Estados. Inciso 6º, defesa da paz. 7º, solução pacífica dos conflitos. Inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9º, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Inciso 10, concessão de asilo político. Estes são os princípios que regem as relações internacionais. Perceba que, de alguma forma, os princípios do artigo 4º eles se encontram com os fundamentos da República Federativa do Brasil. Percebeu isso aí? É muito interessante. Querido, também tem que ser decorado. Né? Tem que ser decorado. Eu vou te explicar cada um desses institutos ali sobre uma abordagem doutrinária para que você não perca questões de prova. Independência nacional. Independência nacional, como princípio que rege as relações internacionais, decorre exatamente da soberania. E por que decorre da soberania? Porque se eu digo que o Brasil ele tem independência nacional, na verdade, é para que outro país entenda que nós não dependemos de ninguém. Fala assim, Daniel, mas a gente depende de muita gente. É porque as relações internacionais elas estão se avançando. Estão se avançando para relações de interdependência. Mas, como princípio fundamental, grave, independência nacional. Independência nacional, cada país olha para o Brasil e respeita ele com sua soberania, com a sua autonomia. Tranquilo? Um outro princípio que rege a relação internacional é a prevalência dos direitos humanos, que tem a sua fundamentação na dignidade da pessoa humana. Cuidar para não confundir em prova. Se ele coloca a dignidade da pessoa humana, fundamento. Se ele coloca preservação dos direitos humanos, princípio que rege as relações internacionais. Isso decorre dos inúmeros tratados internacionais que o Brasil participa de preservação dos direitos humanos. Por quê? Porque desde que houve a Segunda Guerra Mundial, todo o planeta Terra se voltou, em torno de preservação de direitos humanos para se evitar massacres como o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Então esse é um princípio muito forte hoje nas relações internacionais. Um outro princípio que nós temos aí é a chamada autodeterminação dos povos. Autodeterminação dos povos também vinculada à soberania, significa que cada povo tem o direito de escolher o seu próprio caminho. O Brasil entende isso. O Brasil, quando olha para outro Estado, ele fala assim, não vou me meter nos problemas internos daquele Estado. Tem que ter esse respeito. O Bush, quando quis invadir o Iraque, ligou para o presidente Lula e falou assim, ô Lula, me ajuda lá, você tem um exército bom pra caramba, vamos lá e me ajuda a invadir o Iraque. O Lula falou assim, olha, me desculpa, gostaria muito de te ajudar, mas existe um princípio que rege o meu Estado, que é a autodeterminação dos povos. O problema interno deles é problema deles, eu não interfiro. Aliado a este princípio, nós temos ainda o princípio da não intervenção. Junto com o recado que ele deu para o Bush, ele falou assim, olha, eu também tenho outro princípio fundamental que rege minha relação com outros países. Eu não intervenho nos países.
tá? É um princípio muito importante. Para quê? Respeitar a soberania de outro país. O Brasil vai lá, no máximo, para conversar, jamais para intervir. Exatamente por causa do outro princípio, que é a igualdade entre os estados. O Brasil não intervém porque ele entende que todos os estados estão em pé de igualdade. Todos os estados estão no mesmo status. Todos os estados têm a sua própria autonomia e têm a sua própria soberania. O Brasil entende isso com muita clareza. E esta forma é a forma que ele achou melhor de se relacionar com os outros países. Um outro princípio muito importante é a defesa da paz, que é um princípio que também o Brasil chegou para o presidente Bush e falou assim, olha, eu não vou invadir o Iraque porque eu tenho como princípio defender a paz, não faço guerra. Então o Brasil ele só vai para outro país em missão de paz. Então é muito comum o Brasil, por exemplo, ir lá auxiliar a ONU com as Forças Armadas em missões de paz da ONU. Jamais para a guerra, porque este princípio não está presente no nosso país. Atrelado a este princípio de defesa da paz, nós podemos perceber aí a solução pacífica dos conflitos. Você quer que o Brasil intervenha? Beleza, o Brasil vai lá e intervém para resolver de forma pacífica. É comum o Brasil mediar conflito entre países. Isso é uma função muito importante. É por isso que o Brasil está crescendo como potência mundial. Exatamente por esse destaque que vai de encontro aos princípios dos outros países que são potências mundiais. O Brasil sempre está preservando a paz mundial. Dentre os princípios muito importantes, nós temos aqui o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Muito cuidado com ele em prova, que ele é maravilhoso. Repúdio ao terrorismo e racismo. Cara, as bancas adoram dizer repúdio ao terrorismo e à tortura, por exemplo. Por que eles fazem isso, Daniel? Cara, porque a tortura é repudiante também. É tão cruel, é tão horrível quanto o terrorismo e o racismo. Mas a Constituição não disse tortura, a Constituição disse terrorismo e racismo. Então preste atenção no que está escrito no texto constitucional. Temos ainda a cooperação para o progresso da humanidade. Então, o Brasil participa juntamente com os demais povos no sentido de progredir, no sentido de avançar, principalmente no âmbito da tecnologia. Então, tivemos aí uma epidemia, por exemplo, daquela gripe A, você deve se recordar. Teve epidemia da gripe A. O Brasil se juntou com cientistas de outros países também no estudo da vacina para curar a doença. Então, o Brasil participa desse tipo de situação. E por último, nós temos aí a concessão do asilo político como princípio fundamental que rege as relações internacionais. Asilo político, o Brasil concede todas as vezes que um estrangeiro estiver sendo perseguido politicamente em seu país. Tá? Então, se aquele estrangeiro é vítima de perseguição política ou mesmo ideológica, ele pode vir ao Brasil e pedir asilo político. O Brasil ele tem como princípio conceder asilo político. Tranquilo? Esses são os princípios que regem as relações internacionais. Por último, gostaria de ler para você o parágrafo único do artigo 4º, que ele fecha com chave de ouro, uma outra função, uma outra relação que o Brasil possui com os outros países. Olha só a tela aí, parágrafo único do artigo 4º. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então nós temos aqui, para fechar com chave de ouro, dentre as metas das relações internacionais do Brasil, está previsto na Constituição como princípio que rege a relação internacional, essa possibilidade de celebrar acordos internacionais e de se criar uma comunidade latino-americana de nações. Cuidado, que já vi um pegadinho filho da mãe numa prova, que trocou comunidade latino-americana por comunidade sul-americana de nações. E tornou a questão errada. Tranquilo? Então, gente, como você deve ter percebido, esses princípios fundamentais, eles são feitos de detalhes. E, geralmente, eles se confundem uns com os outros. O que se faz necessário é a sua dedicação no intuito de memorização destes princípios. Aqui nos fundamentos, eu te ensinei uma técnicazinha. Sucessiva Plu. Nos objetivos, eu falei com Gaerpro. Aí você pode perguntar, mas Daniel, será que não tem nenhuma técnicazinha para eu memorizar os princípios que regem as relações internacionais? Cara, tem também, né? Tem também uma técnicazinha. Só que ele não segue na ordem, porque senão não ficaria tão bonitinho como ficou. Então, olha só. A técnica que eu sugiro para você é isso aqui, ó. A, in, de, não, com, prei,
recos. Ainda não comprei recos. Daniel, o que é isso? Sei lá. Você saiu para comprar e seu marido ligou. E aí, já comprou? Ainda não comprei recos. Tá? Vai te auxiliar a memorizar os princípios que regem as relações internacionais. Então, cada uma dessas letras aqui vão estar se relacionando com um destes princípios que nós estudamos com vocês agora. Memorize isso aqui, memorize este e este, diferencie uns dos outros e na tua prova, filho, é ir lá e acertar e gabaritar. Beleza? Tranquilo? Nos encontramos em breve, então, até a próxima.